Olá, boa tarde. Eu sou José Rubens Hernandes, falo aqui pela Câmara de Mediação e Arbitragem de Ribeirão Preto, a CEMARP, num projeto novo que a gente começa hoje, que é a produção de podcasts visando assuntos ligados à mediação e arbitragem. E hoje, para começar bem esse projeto, eu convidei duas pessoas que são expoentes aqui, tanto na mediação quanto na advocacia. A primeira delas, a doutora Vivian Minelli. Muito obrigado por estar presente conosco. A doutora Vivian, ela é presidente da Comissão de Mediação na UAB, ela é advogada, mediadora, e também ela é consteladora sistêmica, é uma facilitadora de comunicação não violenta. Muito obrigado, doutora Vivian, por estar conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Muito honrada de estar aqui, especialmente ao lado desse grande profissional, grande motivador e que abre muitas frentes aí para a gente seguir o caminho que ele já está trilhando, além de abrir novos, né? E também está conosco aqui o professor referência, o doutor Guilherme Bertipaglia, que ele é advogado, mediador profissional, é superintendente regional do Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, que é o CONIMA, né? Está aqui atuando na região, fiscalizando as entidades como a nossa, por exemplo, né? E uma atuação muito, muito boa. Ele tem 2 vezes prêmios pelo CNJ, pelas atuações dele como mediador, pelos projetos, vamos conversar um pouquinho sobre isso se a gente conseguir. Professor da FAAP e da Escola Paulista da Magistratura. E também mentor de estratégia. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela sua presença aqui. Doutor Hernandes, doutora Vivian, motivo de alegria estar aqui, especialmente num convite tão honroso como esse, de inaugurar esse projeto que sei, a partir de uma conversa que tivemos recente, que você esculpiu com muito carinho. Então, me sinto honrado e espero poder partilhar aqui um pouquinho do que a gente tem visto e contribuir com o podcast de hoje. Com certeza, doutor Guilherme. E eu vou te fazer a primeira pergunta. No panorama... Vixe, na lata já? No panorama Olha que o trem começou esquentando! No Brasil, como superintendente do CONIMA principalmente, como professor também da Escola Paulista, como que você vê a situação da mediação atualmente no Brasil, sob a ótica até da lei que regula o assunto e o que o advogado precisa saber sobre as últimas tendências aí da mediação hoje? Doutor Hernandes, vamos dispensar essas formalidades. Obrigado cá, da pergunta. Um profissional referência como o senhor, a gente habitua a chamar de doutor para cá e para lá. Eu prometo que eu vou me esforçar aqui. Acho que eu vou tomar a liberdade de bater um papo aqui com os seus ouvintes, mas acho que mais na perspectiva enquanto professor estudioso do tema, além das atividades que a gente exerce e desenvolve. Acho que a mediação ela vem caminhando a passos largos, mas, e a conjunção adversativa vem de propósito aqui, não como alguns gostariam. E eu sei que a ansiedade nesse nosso tempo ela está presente, né? Quando a gente fala de mediação e de solução consensual de conflito, a gente inevitavelmente fala de mudança de cultura. Uma mudança de cultura ela leva primeiro tempo, segundo esforço e terceiro uma resiliência incansável. Sem esses elementos a gente não consegue falar de mediação, embora o brasileiro seja caloroso, acolhedor. A litigância no Brasil, ela beira o absurdo. A gente tem os dados do Conselho Nacional de Justiça, do relatório Justiça em Números do CNJ. Eu não tenho o número agora, mas em torno de 80 a 90 milhões de ações em tramitação dentro do Poder Judiciário. Se considerarmos que temos 90 milhões a título de jogo de número aqui, né? E nós temos 180 milhões de brasileiros, nós temos basicamente um brasileiro a cada 2 demandando numa ação judicial. Se a gente considerar que cada ação tem como regra 2 partes, pelo menos, nós vamos considerar que todo brasileiro está demandando. Perfeito. Né? É uma leitura que a gente vê por aí. Óbvio que é preciso adequar a realidade e olhar com carinho o relatório para a gente não falar uma inadequação, mas a realidade é que o número de ações judiciais ele é absurdo. E a mediação ela vem também para contribuir com as soluções dessas ações. Então, acho que o primeiro ponto é que o avanço ele é grande, significativo e robusto. Eu digo isso com conforto porque lá em novembro de 2010, quando
a Resolução 125 do CNJ institui a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesse, depois vem a Lei da Mediação, a 1340, junto com o CPC, que introduz a mediação, a conciliação e as soluções consensuais como norma fundamental do CPC, a gente vê um avanço significativo. Em 2010, eu estava atuando com conciliações em 2010, quando veio a Resolução 125 do CNJ. Perfeito. Lá, a gente falava de mediação, você era tido como um ser um tanto quanto estranho. E o senhor, que é um profissional experiente em advocacia, a doutora Vivian também é um profissional experiente em advocacia, sabe muito bem disso. Viveram isso. Você falava que a mediação ia ser um dia o que ela é hoje, não é mesmo, doutora Vivian? Ninguém acreditava. Ninguém dizia, você está ficando doido, você é maluco. Eu ouvi várias vezes. E a formação nossa é por litígio, exatamente. Né? Eu fui dar palestra várias vezes nas OABs, e a doutora Vivian hoje faz um trabalho brilhante aqui em Ribeirão Preto, e ela tem abraçado essa pauta e trabalhado arduamente para implantar e implementar e expandir os meios consensuais. Eu ouvi de advogado dizendo que eu era louco. Eu ouvi. Uma senhora ouviu uma palestra minha falando sobre honorários de mediação, no final ela veio falar assim, mas isso não funciona. Aí na hora você pensa assim, fala, acho que eu não fui claro, né? Da parte que diz respeito a mim. E tá tudo bem, é a perspectiva do outro. O que acontece é que a gente precisa olhar para fato. E fato é que a mediação hoje ela já é inevitável. Ela é fato, ela existe e ela não está mais sujeita à discussão filosófica se cabe ou não, se é bom ou não. Os números mostram por si. Você pega dados de tribunais, por exemplo, na área de família, em casos antes do ajuizamento de uma ação, em torno de 80%, 85% das ações são resolvidas, dos procedimentos, não ações ainda, porque não são ações, são resolvidos com acordo na via antes de se ter uma ação judicial. Aí se a gente pegar uma vara, por exemplo, de família, que tem lá 10 mil processos, se todos os casos fossem submetidos, um campo hipotético aqui, se fosse submetido à autocomposição, antes do ajuizamento de uma ação, com 80% de solução, nós não teríamos 10 mil processos. Perfeito. Nós teríamos 2 mil processos. Nós teríamos mais 80% de tempo para cada um dos servidores, mais 80% de tempo para os magistrados, para cuidar das demandas que, às vezes, naquele momento não estavam maduras para tanto. Exato. Né? Então, eu vejo a mediação avançando a passos largos, eu vejo a mediação uma ferramenta inevitável para o profissional operador do direito, seja ele em que esfera for, na pública ou privada. E eu vejo um potencial de crescimento ainda maior, especialmente em razão da realidade das demandas e da complexidade que as demandas têm tomado e têm chegado até os escritórios de advocacia. Não sei o que os doutores pensam, depois fica aqui também a provocação. Perfeito. Mas me parece que as demandas que chegam hoje têm chegado com um nível de complexidade um pouco maior do que as que chegavam há 15, 20 anos. Então, a sociedade hoje é muito mais complexa, né? As relações são muito mais complexas e a gente tem um mundo hoje muito diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás. Exatamente. Porque hoje a gente tem uma realidade virtual criada, a gente tem um universo virtual que gera aí todo tipo de relacionamento e de conflitos também. Ele é uma fonte, né, geradora de conflitos. Então, em linhas gerais, e para encerrar minha fala aqui, passar para o senhor, para a doutora Vivian, eu penso que a mediação hoje ela é inevitável. Eu, graças a Deus, e graças ao que a mediação tem me proporcionado, constituí a minha carreira em cima da negociação da mediação. Hoje vivo da negociação da mediação e não vejo a possibilidade hoje da advocacia, do direito, seja em que esfera for, sem o consenso presente como mais uma possibilidade de solução. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos perguntar para a doutora Vivian uma segunda questão que tem tudo a ver com esse assunto também, que é a questão da OAB, né, que eu percebo que ela tem um papel fundamental na questão aí da difusão desses métodos, né, do sistema multiportas, né, falando a linguagem mais formal aí, que a mediação está inserida. Como que ela pode trazer, como que a OAB pode contribuir, a sua comissão, por exemplo, que a doutora está à frente, como que a doutora vê a advocacia hoje atuando, o que causa assim, maior impressão, que precisa de movimentar para fazer algum trabalho, e o que pode se esperar desse contexto todo, doutora? Eu ouvindo aqui, vou te chamar de Guilherme, tá? E eu também gostaria de
deixar a formalidade de lado, Sim, até porque, sim. já que estamos falando de mediação aqui com a Semarp, ela por si só já é um procedimento quebra de informal, né? formalidades, Então, eu acho né? isso muito importante, Perfeito. essa aproximação. Perfeito. Prometo tentar. Por favor. Eu tenho, junto com a comissão hoje dentro da UAB, nós estamos mapeando e ocupar esses lugares nos proporciona entrar em contato com realidades que precisam ser vistas, renomeadas, estudadas. Então, é motivo de muito orgulho hoje estar à frente da comissão e passear primeiro dentro da nossa casa, né? Então, nós temos um projeto que chama-se Diálogo entre Comissões, que nós vamos até a realidade de todas as áreas que hoje a UAB, de Ribeirão especialmente, ela tem uma frente de trabalho bastante expressiva. E o que tem nos chegado, além dessas comissões, nós passeamos também com conversas bastante francas e próximas da Defensoria Pública, nós já fizemos reunião junto com o Judiciário, com o Sejusc, e o que nós temos observado é que a OAB talvez ela possa contribuir. Primeiro, eu reconheço que a questão da mediação hoje, apesar de realmente ter todo um robusto ordenamento que dá sustentabilidade para ela, o problema maior eu vejo como sendo um problema de base mesmo, base estrutural de educação. De formação. Pensando que para a política pública, nós estamos falando aí de 10, 15 anos da legislação, que apesar de ter grandes avanços, ainda é muito jovem, né? Ainda tem muito avanço para alcançar, para progredir, mas olhando para a educação, nós temos uma resolução que trouxe a obrigatoriedade das universidades de inserir a matéria de 7 anos. Então, faz 7 anos que os estudantes estão tendo na sua formação, na base, contato com a matéria e não necessariamente com a prática, porque ainda algumas universidades elas trazem o conteúdo programático, mas os alunos não têm contato com o estágio. E na capacitação do mediador, base da sua capacitação é a parte da matéria, teórica, mas também tem a prática, né, com os estágios para acompanhar e ver, porque a mediação ela é um organismo vivo e cada uma é única, não tem, a metodologia é uma só, mas a matéria, o que vai se construir é único. Então, eu percebo que a UAB ela pode trazer uma proximidade de trazer para os antigos, e aí eu me coloco nesse lugar, porque eu não tive dentro da faculdade, por ser há 7 anos somente que tem essa matéria, eu não tive isso na educação primal. Eu tive que buscar posteriormente. Então, a OAB, talvez ela consiga trazer para os advogados que já atuam há bastante tempo, anterior a essa matéria, uma adequação da mediação em si, e quando a gente traz adequação, não significa deixar o antigo, tradicional, a forma que eles aprenderam a advogar, mas adequar ao presente. Não falo nem do futuro, porque o futuro já está traçado com a mediação, isso é fato, mas trazer uma adequação para o presente. Então, a OAB proporcionando, como ela faz, né, com maestria e nos dá liberdade enquanto comissão para isso, para organizar congressos, debates. Isso que está sendo feito aqui, com a sua iniciativa, também é um canal de comunicação, de se falar, né, toda a premiação e os caminhos que o Guilherme tem traçado enquanto profissional. Então, assim, tem difusão para todos os lados. Mas a OAB, eu acho que trazendo o antigo, né, o advogado com mais tempo de formação, para se adequar, não abandonar o que ele já sabe fazer muito bem feito, mas adequar ao atual, né? Então, eu acho que a OAB tem feito isso. E só um recorte, enquanto comissão, nós, inclusive essa semana, nós fomos convidados por uma faculdade de Direito, a Regis, aqui de Ribeirão Preto, para levar uma simulação de uma sessão de mediação. Então, a OAB, ela também traz essa ponte e ela está percebendo onde é que está a necessidade maior. É na base quem está vindo aí,
Né? E quem está vindo... Isso depende essencialmente da advocacia. Ela tem que estar preparada para isso, porque se não houver advocacia fomentando a mediação, não vai ser o litigante, ele puramente, que vai escolher esses caminhos. A não ser que ele seja uma pessoa muito esclarecida, muito moderna, mas a pessoa comum, provavelmente, ela até desconhece isso. E aí eu penso que a OAB vai precisar fazer esse trabalho de base com a própria advocacia. A própria advocacia. Eu me coloco nesse contexto, né, que eu sou dos mais experientes, eu estou completando 40 anos de advocacia ano que vem, e eu estou achando maravilhoso ter o contato com o pessoal da mediação e da arbitragem pela Semarp. E eu confesso que o pessoal da mediação é mais humanizado, é mais caloroso, é mais franco nas colocações, mais próprio. Então, assim, a gente vai aprendendo também isso. A gente tem que pensar numa linguagem diferente, não é a linguagem do litígio. O litígio está lá, ele consegue ser tratado tecnicamente, aqueles processos que as pessoas se ofendiam, parece que ficam no passado. A gente tem que tratar o processo tecnicamente. Mas a questão da mediação, a gente percebe que precisa desse envolvimento da própria classe para que ela perceba que ela tem um material em mãos que pode trazer resultados rapidamente, trazer a confiança dos clientes, girar a roda, trabalhar para outros casos, para outros clientes, e assim a coisa caminhar. E eu sempre ouvi uma fala, era recorrente nesses ambientes de fóruns, de congressos, nós vamos falar para convertidos, ou então vamos tentar converter. Eu acho que não nos cabe esse lugar. É fazer aquilo que faz sentido, que tem dado sentido e que tem dado sustentação para novas práticas, como a do Guilherme, como a minha. Sim. E eu acho que o exemplo e a satisfação do cliente fala por si só. E eu penso, Vivian e Hernandes, vou conseguir, até o fim do podcast eu deixo o doutor de lado. Já conseguiu. Que quando a gente fala, né, Vivian, falar para convertido, e essa é uma fala que é interessante, que a gente ouve com frequência, né? Passa a impressão por trás da fala que existe a possibilidade de eu me converter ao tema ou não. Sim. E eu entendo que hoje não é mais uma possibilidade. É uma necessidade. E não é uma possibilidade por uma série de fatores. Primeiro, pelos resultados práticos gerados. Segundo, porque o CPC 2015 traz como norma fundamental a conciliação, mediação e as soluções consensuais, e ele traz... Doutor Hernandes, agora com doutor de propósito, enquanto profissional que é, especialista, inclusive em processo civil, que sei que é, professor do tema, traz uma expressão interessante o CPC. O CPC diz que a conciliação, a mediação e os meios consensuais deverão ser estimulados. Perfeito. O verbo está no imperativo compulsivo, o verbo não diz se os profissionais, operadores entenderem ou quiserem, eles estimular. Não, deverão ser estimulados. Então, lembrando que o CPC, inclusive, é uma norma de caráter cogente. Então, a estrutura hoje, ela não é mais uma possibilidade de se converter ou não. É um recurso, está à disposição, e se o indivíduo usar, ele vai ter os benefícios daquela ferramenta. Se não usar, tá tudo bem. Ele fez uma opção. Inclusive, não escolher é uma escolha. Não decidir é uma decisão. Com relação à questão que a Vivian trouxe, eu achei muito prudente, Vivian, a questão da resolução do Conselho Nacional de Educação. A gente tem Código Penal de 1940. Código de Defesa do Consumidor. 90. Legislação inovadora. 1990. 35 anos. Não tinha esse mundo pujante digital que temos hoje. 35 anos de legislação, a gente considera uma lei nova ainda. Agora, nós estamos falando de uma lei tão recente. Então, assim, vejo um grande avanço e tenho certeza que tem muito para avançar. Muito para avançar. Você pega, por exemplo, a estrutura da formação que Vivian trouxe aqui. A formação em mediação, e aqui falando com vocês, é um espaço confortável para dizer isso, e para os nossos ouvintes é importante também partilhar com eles como é a estrutura de formação, porque isso está intimamente conectado com a habilidade profissional na ponta. Quem contrata um mediador, ele não contrata alguém que estudou sobre um tema. Ele contrata alguém que tem habilidade em resolver. Assim como, e estamos aqui num ambiente da Semarp, um ambiente próprio e adequado para isso, assim como quando você tem um problema de saúde grave, você não busca só o título do médico. Você busca o médico experiente. Você busca o médico que tem habilidade. Se você tiver que voar
num helicóptero com um piloto, você não busca um piloto que tem o certificado apenas. Você busca alguém experiente. Quantas horas de voo? Tem mais horas de voo, exatamente. Exatamente. E se o tempo for ruim, que ele tenha ainda mais horas de voo e que ele seja experimentado. E eu trago esses dois exemplos de maneira intencional e proposital aqui na nossa conversa. Porque a formação do médico e a formação do piloto, assim como a formação do mediador, são modelos de formação baseados no desenvolvimento de competências e habilidades. E não apenas no modelo de horas e de carga horária que se tem, por exemplo, numa pós-graduação de um tema X. São as soft skills, né? Acho que a mediação está bem nesse caminho aí, né? Exatamente. E tem um ponto que eu acho que a doutora Vivian colocou, que eu acho muito interessante, que como é que a gente vai fazer para esse pessoal jovem ficar experiente? E eu peguei uma ideia com a Sandra Bayer no seu congresso, doutora Vivian, que ela ficou colada na minha mente, a gente vai colocar isso como projeto para o ano que vem. Porque como a mediação ela é sigilosa, está aí guardada as 7 chaves, a não ser que as partes queiram revelar alguma coisa, mas a ideia que ela passou eu achei muito, muito boa, que é simples. Em vez de a gente fazer estágios na Semarp, a gente vai fazer uma proposta de comediação. Então nós vamos pegar mediadores experientes e vamos colar neles as pessoas mais jovens. Então, dando abertura, as partes aceitando isso, vamos criar um projeto nesse sentido. Porque a gente vai conseguir capacitar e, ao mesmo tempo, aquele jovem, aquela jovem vai aprender ali, né, o caso concreto, que não vai se repetir. Depois ele vai estar lá sozinho para resolver do jeito dele ou dela. Mas eu achei... O que vocês pensam disso? Eu achei uma ideia maravilhosa, que a gente vai colar como projeto para o ano que vem. Eu penso, Hernandes, que não tem outro caminho no desenvolvimento de habilidade. O modelo de desenvolvimento de habilidade, ele começa com carga horária teórica, e assim como o médico e o piloto, ele passa por uma etapa em que o indivíduo em formação, ele observa um profissional mais experiente, depois, e assim é na medicina e também nos cursos de pilotagem. A gente não pode falar muito isso em exame de motorista, né? Porque vão abolir a autoescola, né? Mas nos cursos de pilotagem isso ainda é presente, né? Então, o indivíduo tem aula teórica, ele estuda sobre o tema, ele estuda sobre a velocidade do vento, a direção, ele estuda sobre meteorologia, ele estuda sobre leitura de carta e mapa. E aí, uma coisa é ele estudar, outra coisa é ele ir voar com a meteorologia adversa, com o tempo adverso. A relação peso, aerodinâmica, né? Não dá para ele perceber diferente. A não ser pilotando, né? Não adianta estar no simulador. Dito isso, ele passa para uma etapa, depois de observar, de atuar com um profissional mais experiente. Assim são os internatos médicos, assim são as contagens de horas de voo dos pilotos, em copilotagem, e assim é o estágio do mediador, enquanto ele atua acompanhado por um profissional mais experiente. Para que depois ele vá atuar sozinho e ter a liberdade de voar, ter a liberdade de operar e ter a liberdade de mediar, com a habilidade minimamente desenvolvida para aqueles casos. Lembrando que por ele próprio é necessário equilibrar no gráfico habilidade e dificuldade. E o que acontece com frequência nas formações de mediadores? Digo isso com conforto. O que acontece é que, por vezes, o mediador no início de formação, ele é colocado para atuar em casos complexos. E aí você tem uma situação de pânico, desespero e baixa performance. O que também não pode acontecer é você colocar mediadores muito experientes para atuar em casos muito simples. Perfeito. Se torna boring, se torna chato. Enfadonho. Então, é necessário trazer um equilíbrio entre a habilidade do profissional, se estivéssemos colocando num gráfico, nos eixos cartesianos, num dos eixos, a habilidade do profissional e num outro dos eixos, a dificuldade do tema. No caso. Para que ele possa ir desenvolvendo essa habilidade de modo agradável, gostoso, que tem uma relação direta com o que a psicologia positiva, que o Martin Seligman e o Mihai Csikszentmihalyi, 2 autores de psicologia positiva, trazem
quando eles dizem sobre flow, aquele estado em que o indivíduo, por vezes, não vê sequer a hora passar. É o fluxo. A pessoa tá... Uma das condições para que você tenha o flow, e aí, salvo engano, é um estudo do Mihai Csikszentmihalyi, junto com o Martin Seligman, eles dizem que há necessidade de um equilíbrio entre a dificuldade e a habilidade. Porque senão você não entra em estado de flow. E assim também é no desenvolvimento de habilidade de mediadores. Então, é uma condição para que tenhamos mediadores habilidosos, inclusive nesse projeto aí fica aí a sugestão para pensar e eventualmente dar o rechear essa... Exatamente. E essa é uma das vantagens que a Câmara Privada oferece, Tem, né? A gente pode... De poder apontar. Alinhar a complexidade, Exatamente. a nomeação do mediador. O que no Sejusc hoje não é possível fazer, Perfeito. né? A nomeação e a adequação. Então, a gente vai ter uma pergunta sobre isso. O que a gente consegue fazer melhor na Câmara Privada? O que a gente tem, né, de situações que a gente pode fazer com relação ao Sejusc? Como é que o Sejusc funciona? Mas vamos seguir aqui. Mais uma pergunta para o Dr. Guilherme. Vamos falar um pouco dos benefícios, né, qualitativos. O doutor já colocou isso, né, na hora que eu consigo ali equilibrar nesse gráfico. Mas para o profissional da advocacia, porque muito profissional vai pensar assim, eu vou para a mediação, mas eu perco a autonomia, eu deixo de ser advogado, o mediador vai controlar o processo todo. Como que fica isso? Eu acho que tem um pouco ali de desconhecimento, eu tenho percebido isso. Todo tema novo gera... Tudo que é novo gera um... Temor, medo. A falta de informação gera uma situação de falta de controle, né? Exato. As pessoas, o ser humano tem a Vive em alerta, né? o ser humano tem a necessidade de ter a sensação de controle de tudo o tempo todo, Exato. embora seja apenas uma ilusão. Exato. Né? A gente não... Nada está sob controle. A gente só tenta ter controle de uma coisa ou outra. E às vezes, ainda achando que tem, não sai como esperado. Quantas vezes a gente não desenhou uma conversa no chuveiro? Se eu falar tal coisa, fulano vai falar tal coisa, ciclano vai falar tal coisa, chegar tudo diferente. Né? Não foi uma, duas, nem três, nem... Uma resposta às vezes atravessada, né? Então, me atendo à tua pergunta, acho que o primeiro ponto importante é entender que a principal vantagem é o controle sobre resultado. Acho que essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é a satisfação dos indivíduos. E aqui eu fundamento com a pesquisa da professora Deborah Hoade de Oxford. Só uma parte. O que você quer dizer com controle de resultado? Perfeito. Controle de resultado é se dali, de um procedimento de mediação, eu serei obrigado a fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Eu sei o que vai acontecer nas propostas que estão sendo isso, traçadas, e eu tenho a opção de não fazer. De não fazer, ou de então, aceitar. controle sobre resultado, nesse contexto, é sinônimo de ninguém me obrigará a fazer nada que eu não queira e eu não concorde. Perfeito. Tá? Então, um outro elemento desse contexto, estava dizendo, é a satisfação dos indivíduos. E tomo a liberdade de fazer referência a uma pesquisa da professora Deborah Hoade de Oxford. A professora Deborah Hoade fez uma pesquisa sobre satisfação dos usuários dos sistemas de justiça. Eu acho que é recente agora. A pesquisa dele acho que é de 2003, a pesquisa dela. Não, eu vi uma recente. Acho que é 3 ou 13 a outro pesquisa. É possível que ela tenha outras pesquisas em temas dela, semelhantes. E a professora Deborah Hoade traz que para que você tenha satisfação dos usuários dentro do sistema de justiça, você precisa ter, primeiro, a participação do indivíduo na escolha do mecanismo para resolver aquela demanda. E segundo, que o processo, o procedimento e o resultado que o indivíduo tenha a percepção que tanto o procedimento e o resultado foram justos. Então, quando eu não tenho um perdedor e um vencedor, eu tenho pessoas que trabalham um equilíbrio. Esse é um ponto interessante. A professora Deborah Hoade, na pesquisa dela, traz que, inclusive, quando o indivíduo escolheu o meio de solução, ainda que for a judicatura, ainda que for a arbitragem, e quando a pessoa entende que tanto o procedimento como o resultado foram justos, ainda que ela perca, ela sai dali satisfeita. Porque foi uma decisão dela aquele caminho. Exatamente. Esse é o ponto. Então, dentro desses elementos, existe também a responsabilização. Então,
Eu mencionei o controle sobre o resultado, a satisfação. Tem o elemento do sigilo da confidencialidade para algumas empresas familiares, para alguns negócios. Isso é fundamental e necessário para a perenidade do negócio. Para outros espaços de conversa, é fundamental para a não exposição das pessoas, como, por exemplo, uma pessoa politicamente exposta, alguém que tem uma relevância social, um empresário que contribui muito com a sociedade, ou uma singela família que não tenha nenhum desses requisitos e apenas gostaria de tratar as suas questões no âmbito reservado, que é um direito de todo ser humano. Esse é um dos diferenciais desses meios, tanto a arbitragem quanto a mediação. Nesse ponto, elas se comunicam, porque as pessoas querem trazer para esse ambiente mais discreto, vamos dizer assim, a questão que a gente até usa no dia a dia, vamos lavar roupa suja entre quatro paredes, né? Eu acho que esse é um dos pontos que chamam bastante a atenção. Eu colocaria, para encaminhar para o fim dessa minha fala, o alto índice de solução. A minha experiência hoje, em torno de 92% de acordo dos casos que são submetidos a soluções consensuais, especialmente a mediação. E, além disso, a oportunidade de uma solução célere, que gira em torno de 30 a 90 dias os procedimentos. E isso ninguém supera, nem a arbitragem, né? Muito menos o judiciário como processo comum. E eu colocaria mais um ponto aqui, ouvindo o Tico e o Teco fazendo os parafusos aqui, Vivi. Especialmente a situação de, se nada der certo aqui, o conflito não aumentou, a situação não escalou e não houve um comprometimento prematuro com relação a provas, documentos, com relação ao procedimento. Que é o ponto que não se pode usar o material da mediação como prova. Exatamente. Né? O advogado, o mediador não pode ser testemunha de ninguém. Esses são e pontos, existe assim, a possibilidade, Hernandes, que vocês certamente verão no dia a dia da Semarp e estão vendo, imagino, no dia a dia, que é, dentro de um procedimento de mediação, as partes buscarem peritos, por exemplo, para fazer um laudo, e esse laudo só poderá ser usado, ele só poderá ser usado se as partes concordarem com o uso dele. Naquele ambiente. Exatamente. Ou fora dele, desde que haja anuência expressa. É isso. Eu já fiz inúmeros procedimentos que as partes buscam um perito para fazer uma avaliação, para fazer uma análise técnica, para fazer... enfim, uma avaliação. Para trazer objetividade, traz, né? Um critério objetivo. Eu estou pensando aqui como advogado de litígio, né? Eu não tenho nada pré-julgado, né? Eu não vou produzir prova contra mim mesmo, eu vou ficar tranquilo. Olha, combinei, fizemos o termo, né, no início ali da mediação, que aquela prova que vai ser produzida, mesmo a técnica, não será usada contra mim ou nem por mim, né, num processo arbitral ou judicial. E é muito importante isso para ser utilizado como uma forma objetiva, até como estratégia. Talvez seja adequado caminharmos realmente nesse ambiente aqui, tentarmos ter o controle de uma decisão, do que se levarmos isso para o judiciário, com essa prova objetiva, nós já temos até indícios de como é que vai caminhar uma ação. Então, isso é estratégico mesmo para a advocacia. E às vezes pode ser até uma interrogação se vai caminhar para a ação. Qual vai ser o resultado? E tem um detalhe também que eu acho que é interessante. Não é só, eu penso, aquela questão pré-processual. Eu tenho falado até isso, né? Aquele processo que dura muitos anos, aquele processo que tira o sono da parte. Não é melhor, né, o colega advogado, a advogada, dar uma olhadinha nisso, falar, vou tentar ali um meio consensual, quem sabe, usando dessas estratégias, vamos abrir uma mediação sem usarmos provas produzidas. O que vocês acham, doutora Vivi? O que você acha? Não, olhando para todo esse contexto que o Guilherme trouxe, o que eu ouço também de forma muito reincidente, a mediação não tem contraindicação. Tem alguma contraindicação? Não vejo. Por que não tentar vivenciá-la? Tem. Né? Tem quando o profissional diz assim, mas eu não quero colocar todo mundo na mesma sala. Aí a gente precisa lembrar que tem as sessões individuais e que é possível conduzir um procedimento com reunião individual. Então você não precisa pôr todo mundo na sala. Eu já ouvi essa fala. Mas é uma forma de contornar a dificuldade. Mas ainda, né? assim, ela não é contraindicada, é uma adequação do procedimento, que é possível também, né? De fato não é. Eu só me lembrei de uma fala que por vezes vem. E aí eu trouxe aqui a fala como eu ouço. Não, tem, mas eu não quero colocar todo mundo na mesma sala. Mas peraí.
não é necessário colocar todo mundo na mesma sala. O mediador pode, sim, conduzir o procedimento com reuniões individuais com cada um dos participantes, sem colocar todo mundo na mesma sala. Eu estava Então até agora há pouco mostrando para a doutora Vivi o projeto que a gente está fazendo da Semarp, da reforma. Vamos ter um conjunto lá com... Na verdade, são 3 salas, uma sala de podcast também. E show. 2 salas que vão se transformar em uma. E ela já mostrou uma preocupação de mediadora. Ela falou, essas salas aqui têm tratamento acústico? Acústica. Tem, doutora. Oh, Vão ser que paredes bacana. duplas. Até a parede que é removível, ela tem um sistema que ela desce. Na hora que você vai fechar ela, ela permite ali um ambiente com tratamento acústico. É claro que as pessoas, né, a gente vai pedir para elas moderarem na altura da conversa, não se exaltarem, mas a gente vai ter um ambiente para fazermos Seguro. isso presencialmente. E adequado para o procedimento. Isso é muito Então dá para importante. fazer a sessão individual ou a sessão em conjunto até com 18 pessoas numa sala, se quiserem. Parabéns, Não, doutor Hernandes. belíssimo né? projeto. E com menos pessoas, uma sala com 6, 7 lugares, uma outra com 8, 9 lugares. Então vai estar, acho que em janeiro a gente inaugura. Né? Oh, Vocês já coisa estão boa. convidados, vai ser muito bom vocês estarem lá. Mas uma coisa que eu vejo também, a gente já tangenciou esse assunto aqui. O que há de diferença entre Câmara Privada e Sejusc? Sejusc, na minha visão, ele acaba virando um procedimento meio formatado, que se passa para se cumprir um ritual que está no Código de Processo Civil. Minha visão como advogado. Né? Quero aprender, né? Quero me reciclar. Como é que você vê isso, doutora Vivian? Eu vejo o principal fator, e para mim é o mais importante, realmente, a questão da agenda, de respeitar o tempo das pessoas. Das partes. Porque o Sejusc, ele trabalha com uma pauta e ele Tem que seguir. ele tem que seguir, né? Então, hoje, Guilherme e eu fazemos parte de um time aí de mediadores, né, dentro do Sejusc. Então, nós temos uma pauta de hora em hora. Ah, mas nós temos autonomia de estender um pouco mais. A nossa gestora hoje, que está à frente, ela nos possibilita isso. Mas nós sabemos que tem partes lá fora, Na fila. na fila aguardando. Tem possibilidade de dar a sessão em continuidade para retomar as tratativas? Tem também. Mas na Câmara, eu acho que o principal é isso. A agenda, quem vai organizar, pode-se começar imediatamente, que no Sejusc não é. Geralmente a pauta é de 2, 3 meses. A Câmara talvez já possa acomodar imediatamente, se tudo estiver de acordo e todos estiverem, né, com a voluntariedade ali expressa. Então, o início imediato, o ritmo que vai ser conduzida a As partes vão negociação, a definir. Câmara. Então, um ambiente sigiloso, né, um ambiente adequado, com essas instalações incríveis que a gente já conheceu, que a Semarp vai oferecer também. E, muito importante, a escolha do mediador. Eu acho que faz toda a Sem diferença. dúvida. Porque hoje nós já estamos caminhando para um ambiente, para um cenário de especialidade até, de atuação O mundo está assim. do mediador, inclusive, né? Porque hoje nós já temos mediação, especialização em recuperação judicial, família, empresarial. Então, a depender da demanda que você leva para a Câmara, do agro, você vai ter uma lista de mediadores com seus currículos e você pode nomear já aquele que vai atender de Que é o maneira que ele mais disse, adequada. cada qual com a sua Exatamente. experiência, seu treinamento ali. Exatamente. Eu acho que que esses são os pontos que me chamam mais atenção para adequar e para distinguir realmente, né? E aí está diretamente relacionado à qualidade da entrega do trabalho. Porque nós temos a habilidade dentro do Sejusc, mas o ambiente e a necessidade, o número, o volume de trabalho, muitas vezes nos ele não restringe permite. a fazer toda essa entrega. E a Câmara, você tem Ela consegue. condições de adequar isso. E a gente tem também um outro ponto que o Sejusc explora bastante, que é o ambiente virtual. Eu acho que nesse ponto, se a gente olhar, falar, a Câmara tem suas limitações físicas, né? Você fala, mas você só tem esse espaço, e se precisar de mais simultaneamente? Bom, a gente está tratando a Semarp como uma Câmara que vai se fixar como uma Câmara virtual. Essa é a pegada hoje, com ferramentas até que preservam, né, o sigilo, ferramentas que vão manter ali todo esse ambiente reservado. E isso permite uma extensão do serviço para qualquer parte, até do mundo, se a gente colocar, né? Se tivermos uma disputa que envolve uma pessoa que está fora do país, por exemplo, a gente consegue
linkar e fazer uma mediação, praticamente começar como você falou, já de imediato. Eu acho que essa maleabilidade do privado em relação ao público, ele fica mais... Parece que é essa a ideia central da sua fala. Penso que sim. Eu costumo dizer nas minhas aulas, Hernandes, que existe um princípio que eu chamo de princípio do abacaxi. Eu já ouvi isso. Você conhece o princípio do abacaxi. O princípio do abacaxi diz que se você pegar uma criança ou um adulto que não conhece abacaxi, de uma região do mundo que ele não tem abacaxi, e você oferecer para ele um abacaxi geladinho, com uma acidez equilibrada, doce, e perguntar para ele se abacaxi é bom, Ele não vai... provavelmente vai dizer para você que abacaxi é muito bom. Rapaz, trem é bom demais da conta. Se você entregar para ele um abacaxi azedo, aguado, numa temperatura inadequada, você vai perguntar: você gostou do abacaxi? Rapaz, não quero esse trem, mas de jeito nenhum. E o que eu tenho para dizer é que quem faz os Sejusques são os juízes coordenadores, os gestores e os mediadores. E eu venho, Hernandes, na formação de mediadores dentro do Poder Judiciário desde 2013, formando mediadores para o Poder Judiciário. Em algum momento no Tribunal de Justiça de São Paulo, acho que eu fui o instrutor que mais ministrou curso no estado de São Paulo de formação de mediadores. Quando o CNJ pediu minha documentação no meu credenciamento como formador de instrutores. Na época, eu levantei uma série de relatórios na época. E o que eu digo é que eu já fiz mediações no Sejusc. Hoje a minha atuação no Sejusc está bastante reduzida por conta de uma série de outras atividades. Mas ainda permaneço no Sejusc e permanecerei no Sejusc até quando eu puder. Porque foi no Sejusc, e digo aqui, e preciso registrar isso publicamente, foi no Sejusc trabalhando de graça, pagando combustível e pagando o estacionamento, que o Tribunal de Justiça me deu a oportunidade de desenvolver as habilidades que hoje tenho a oportunidade de cobrar caro por elas. Foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, e nenhum outro lugar eu teria a oportunidade de desenvolver habilidade, o que mediadores em informações privadas pagam caro em alguns lugares do Brasil e até do mundo, para estagiar nas câmaras desse modelo que o senhor trouxe aqui. Perfeito. De atuar junto com profissionais mais experientes. Então foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que me deu a oportunidade de entregar, enquanto eu entregava voluntariamente o meu trabalho, desenvolver as minhas habilidades. E eu trago essa informação porque tem profissionais que experimentaram abacaxis doce no Sejusc e tem profissionais que não experimentaram abacaxis doce no Sejusc. Eu tenho certeza que a Vivian ouviu isso todo dia na comissão da OAB que ela preside. Ela traz, certamente as pessoas trazem para ela boas notícias. Vivian, fiz uma audiência maravilhosa. Tenho certeza disso. Vivian, fiz uma audiência E é importante a gente fazer essa anotação, porque nas câmaras privadas, em razão do momento dos mediadores e da remuneração que por vezes ela traz, existe uma qualificação num nível diferente. Porque o mercado é assim, a vida é assim que funciona. Não é porque tem melhor ou tem pior, não é por isso. Não é por isso. Tem a limitação do próprio meio, né? Que tem a limitação, estava falando. Tem a limitação do meio, tem a estrutura, tem a oportunidade de uma secretária. Por exemplo, eu já fiz mediação em Sejusc que durou 6 meses. Que isso não é comum. Não é comum, não é mas comum. foi feito no Sejusc. Agora, esse é um ponto. Raríssimo. É E não dá para conduzir como regra mediações nessa estrutura. Não. Porque já imaginou, ela trava. Imagina o... Ela trava. E assim, o que eu vejo, né? Você percebeu a oportunidade. Eu tenho um tempo reduzido, uma estrutura que está aqui, de certa forma, travada, e eu preciso dar o melhor de mim nesse pouco tempo para tentar encontrar o melhor resultado. Para dar o abacaxi doce. É isso, né? Sem usar açúcar, Sim, fazendo ele amadurecer e ficar bom. Essa é a ideia. E às vezes você induz o amadurecimento, você põe ele numa estufa, né?
né? Tem o mediador, tem suas técnicas. O mediador em algumas literaturas, ele Então, é um catalisador de reações. Eu acho que isso é muito importante, porque falar por essas parábolas, as pessoas vão acabar pegando. Então você aí que está no Sejus, que está penando, né, dá uma olhada nessa lição que a gente está pegando aqui. Olha que bacana, né? Se eu chegar ali com toda a dificuldade de tempo, de estrutura, que eu tenho uma fila, eu preciso dar o melhor de mim, e eu consigo, numa média de resultados até que boa, olha, por que não? Eu estou me qualificando bem, e você, Guilherme, é um exemplo vivo disso, né? Que você não só se qualificou, mas você se propôs a qualificar. Então, o melhor dos mundos, né? Você vai ensinar aquilo que você melhor aprendeu. E quando ele está achando que ele está ensinando, como o ouvido dele é o mais próximo da boca dele, ele está reafirmando aquilo que para ele tem sentido e tem propósito. Sim, é a união né? do teoria aquilo da prática, fica, né? gruda, né? Não vai Reforça, descolar mais. né? E fica aqui uma anotação, certamente o público que está nos ouvindo é um público também daqueles que conhecem, estão conectados com o tema, que cada um de vocês, no dia a dia de vocês, transbordem para aqueles que estão perto, 2, 3, ou um que seja, sobre os meios consensuais. Encaminha lá o podcast, busca o material de profissionais referendados, entra no site da Câmara e tantas outras câmaras qualificadas que a gente tem para expandir os mecanismos. Esses dias eu e Ceci está aqui nos estúdios, nós estávamos numa sorveteria, e aí, tomando sorvete, na mesa do lado, tinha alguém falando, mas a situação era uma situação de família, né? E chamou a atenção porque começaram a falar, não, e aí, nós vamos levar para mediação? Eu falei, mas gente, quando lá atrás que eu ia ouvir, Vivian, alguém falando na sorveteria que levar o caso para mediação, Vivian? Sorveteria. Tem um ponto que eu tenho refletido até sobre isso, porque na formação como processualista, a gente fica ouvindo desde o princípio que a gente lida com um conflito de interesse. Então, o conflito é uma anomalia, que ele vai causar um desarranjo social. Eu fico olhando assim, tem uma colocação que eu tenho feito, que é assim, o paraíso deve ser um lugar muito chato, né? Não acontece nada lá, tá todo mundo em paz, não tem uma rinha, uma briga, nada, tá tudo em paz. Que lugar monótono, né? E a gente olhando isso do lado da advocacia, a gente fala assim, não, tem que botar um tempero aqui nessa vida, né? E eu fico pensando assim, a gente vai ficar encarando até agora que o conflito é uma anomalia. Pergunta é, a Semarp seria um paraíso? Não pode, né? A ideia é completamente diferente. E não é também tratar o conflito como uma anomalia. Falou, peraí, vamos olhar de uma forma diferente. O conflito, ele faz parte. Ele é inerente ao mundo, humano. à sociedade. Sim. Né? Não há nada na natureza que não oxide, que não estrague, que não deteriore. Relacionamentos são assim. Precisamos, então, fazer alguma coisa para restabelecê-lo, reconstruí-los. Então, a ideia é olhar por esse ambiente não como uma doença, que é errado isso, porque faz parte da nossa natureza. Hernandes, eu costumo dizer que os conflitos nada mais são do que matéria-prima de solução. Nós temos, e eu posso te afirmar sem sombra de dúvida, e aqui não depende como a gente aprende na faculdade de Direito, eles sempre existirão. Não vão parar? Não vão acabar. Nunca. Não acabarão. Então, você viu, montou o ambiente virtual, a conflituosidade aumentou. Então, conflito é apenas matéria-prima de solução. O conflito, eu costumo dizer, nas parábolas aí que você está falando, precisa trazer elas no dia a dia da docência. Sabe quando a luz do painel do carro amarela começa a piscar, ou acende uma luz, você fala assim, rapaz, não sei o que significa esse desenho no painel, não. Mas tem um trem esquisito ali. Aí você para, deixa eu ver o que é isso aqui. O conflito é isso. É uma luzinha no painel, no seu painel da vida, dizendo, opa, pode ter um Olha para isso com mais atenção. Pode ter um superaquecimento. Agora eu tô te avisando que tem muitos que não param. Que a luz acende. Até enquanto essa luz até o carro pifar. Que o carro funcione. Até o carro pifar. E aí é a escolha também, né? É uma decisão. Também. É uma decisão. Desrespeito à luzinha, desrespeito à decisão. A decisão. E não decidir também é uma decisão. Então, inclusive a decisão de não decidir ir para mediação. É isso. Gente, a conversa está muito boa. A vontade é continuar aqui por muito tempo. Vamos fazer mais uma pergunta. Vamos botar o podcast, doutor Hernandes, 3 horas de podcast. Bobear lá o pessoal, depois fala, gente, nós temos que fechar aqui. Tchau, obrigado! Mas assim, se a gente pensar em capacitação,
Então a gente percebe que a advocacia está nesse contexto, né? Nós vivemos o conhecimento das relações jurídicas, tudo que o direito toca como Midas vai se transformar em algo que tenha fato, valor e norma, lá desde o Miguel Reale, que a gente tem que trazer para o nosso mundo, e trazendo aí também esses possíveis desarranjos, os conflitos. E por que não, então, tratarmos assim? Na capacitação da advocacia, como que a gente faz? Qual que seria a fórmula que vocês passariam para quem está nos ouvindo? Você que é advogado, o que você gostaria de ouvir da doutora Vivian e do doutor Guilherme como um caminho de capacitação? Quero me transformar no mediador, ou melhorar, ou começar como mediador. Como que eu sigo isso, doutora Vivian? Primeiro, você ainda está com o seu curso? Sempre tem. Sim. Estão sempre abertos. Então, eu acho que primeiro tem que começar com a capacitação mesmo em mediação. Eu acho que a comunicação não violenta, ela caminha de mãos dadas, porque ela vai trabalhar de forma muito concisa a escuta, né? A gente aprende... ontem, inclusive, em Brodowski, como eu disse, que nós tivemos algumas palestras e foi falado sobre oratória. Tem inúmeros cursos de oratória, mas de escutatória não se tem. Não tem. Né? Então, isso é uma das habilidades que tanto a CNV quanto a mediação, ela amplia o holofote. Isso, se o advogado, se ele olhar para isso como uma ferramenta para trazer e ser um diferencial, vai ganhar muito dinheiro. E vai mesmo. Porque quando se traz o conflito para dentro do escritório, não necessariamente você tem já que tomar como verdade absoluta aquilo que seu cliente está pedindo de primeiro. A questão do contraditório, né? Se eu ouvir outra parte, como que eu vou trabalhar esse material aqui acreditando que está tudo como está nessa versão? E a escuta, ela depende de perguntas, né? Então, é aprender a perguntar para o cliente, a perguntar numa sessão de mediação, e aí quando o advogado ele tem essa capacitação, ele não precisa se tornar mediador, mas ele pode buscar capacitação. Na gestão dos conflitos, seja na câmara privada, seja na negociação, até dentro do escritório mesmo, com certeza ele vai ter um diferencial. Maior habilidade para lidar com essas situações. Eu acho que ele vai ser até comentado e indicado como um solucionador de conflitos, de problemas. Às vezes eu estou pensando aqui, às vezes a pessoa que está sofrendo, passando pela situação ali a situação conflituosa, ela está precisando ser ouvida. Ela não teve oportunidade, a gente percebe isso nos processos judiciais, né? O cliente ele quer audiência porque ele quer ser ouvido pelo juiz, ele sai... Ele fala, né? Ele falou, não vai ter audiência. Como assim? Eu quero ir lá, quero falar a minha versão. Fernandes, e às vezes o cliente se frustra até com o próprio advogado. Porque aquele advogado que ele não se prepara para uma sessão de mediação e ele toma o protagonismo, ele tira a voz Dá uma dica. Do cliente. Como que eu me preparo, né, para uma sessão de mediação? Eu devo ir com os ouvidos abertos e a boca fechada? Eu acho que o principal é isso. É não tirar o protagonismo do seu cliente. É o espaço de fala e de escuta, de deságue das partes. E é claro, se a gente precisar... E talvez aí que tenha tido em algum momento uma rusgazinha entre a mediação e a advocacia. Porque no litígio, o protagonismo é do advogado. Na mediação, o protagonismo são das partes envolvidas. Mas isso não diminui a importância, volto a dizer, não é se o advogado tem ou não que participar, ele é essencial. Quem vai costurar de forma estratégica e dar segurança jurídica para aquilo que o cliente está dizendo que vai ser salutar para resolver aquele... É um profissional de direito. Porque o mediador ele não pode trazer essas sugestões, é impedido até. Deve até ser escrito pelos advogados. Exatamente. E o mediador ali conduzindo de uma forma, né, que se chegue à assinatura daquele documento de uma forma consensual, plenamente consensual. Essa é a ideia. Então, eu acho que é não ter protagonismo, é ter essa escuta, é trabalhar em colaboração com o mediador, com a outra parte, com o colega. Ali não é momento de litígio, de enfrentamento. Ali é momento de fazer estratégia de solução, de olhar
para a questão, separar, né, interesses de pessoas. Então, eu acho que tem uma vasta dicas aí de como o advogado pode atuar. E aqui já surgiu também um caminho que a gente tangenciou, que né, eu estou conversando, o meu cliente está expondo demais uma situação, falou, pera aí um pouquinho, vamos conversar em particular, dá para fazer uma sessão individual com ele e preparar isso. Um ponto importante. E você, Guilherme, o que você coloca para a gente? Dá pra gastar umas 5 horas falando aqui só dessa pergunta. Eu sei. Acho que um ponto importante, Hernandes, é que o advogado ele aprende a fazer a subsunção da norma ao fato. Essa é uma habilidade treinada com o tempo. E quanto mais o tempo passa e os cabelos vão ficando brancos, e certamente você pode dizer isso, a subsunção da norma ao fato vai ficando mais apurada. O cliente traz a situação... E quando você ouve a outra parte, isso fica muito mais refinado, perfeito, né? Perfeito. O ponto principal é que comunicar e negociar são 2 pilares que sustentam a mediação, dentre alguns outros. Mas eu diria que são 2 grandes pilares que sustentam o procedimento de mediação. As habilidades comunicacionais e as negociais. Temos outras ali. A habilidade perceptiva, a habilidade do indivíduo quando ele metaboliza como o conflito se desenvolve, a habilidade do pensamento criativo, do pensamento crítico, algumas habilidades. Tá? Mas eu vou destacar 2 aqui, que eu entendo que são pilares mais robustos. Perfeito. Tá? É preciso entender que a habilidade de se comunicar e a habilidade de negociar num cenário de conflito e disputa é bastante diferente de você comunicar e negociar no cenário de venda, comunicar e negociar no cenário de uma palestra, comunicar e negociar no cenário de uma audiência. É diferente. Por quê? Porque existem alguns elementos que, no cenário de conflito e disputa, que eles vão apimentando as emoções, e as emoções contagiam. Quem aqui nunca pegou um vídeo de Instagram de uma criança rachando o bico de rir e você começa a rir junto com ela? E quem aqui nunca esteve num velório de uma pessoa que é um amigo ou uma amiga e você se entristece mesmo sem ter uma relação tão próxima com aquele que nos deixou? Então as emoções contagiam. Então a habilidade de comunicar e negociar num cenário em que as emoções contagiam também precisa estar presente. Sem dúvida. E a habilidade, assim como, e a gente falou já de habilidade, mas assim como você lê um livro sobre emagrecimento não te faz ficar mais magro, assim como você lê um livro sobre uma atividade física não te faz virar um atleta, e como ler um livro sobre... qualquer assunto. Não te faz virar um esperto. É preciso treinar. Então, o primeiro ponto é o advogado, eu entendo que se expor primeiro às técnicas e começar a aplicá-las gradativamente. E aí fica aqui a recomendação de uma obra, do Como Chegar ao Sim, que é um livro de negociação, e também do livro Mais que Vencer. O primeiro livro, Como Chegar ao Sim, é do professor William Ury, o método de negociação de Harvard, e o Mais que Vencer, do professor Robert Nukin, que traz as 3 tensões de negociação. Então, são 2 obras de negociação fundamentais. E uma obra de comunicação, não posso deixar de indicar uma outra, a não ser a obra do professor Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, até em homenagem a Vivian, facilitadora de CNV, que está aqui conosco. Então, comunicar no cenário de conflito é diferente e negociar no cenário de conflito é diferente. Agora, a outra pergunta foi com relação às estratégias que o advogado deve adotar para uma reunião de uma mediação que ele vá. Acho que o primeiro ponto é alinhar com o cliente as expectativas do que aquela reunião pode ou não oferecer para o cliente. Não criar uma expectativa exagerada e também... Entender o que aquela reunião pode. Qual é a função daquela reunião? Aquela reunião é para esclarecer situações, para ouvir a perspectiva do outro sobre a situação que aconteceu, para entender e ampliar inicialmente a compreensão do conflito. Porque o primeiro passo, quando a gente organiza uma estrutura de negociação ou uma estrutura de uma mediação ou prepara um cliente para ir para o espaço desse, o primeiro ponto é entender e ter consciência do conflito, não apenas a minha consciência, mas também como o outro vê, sente, experimenta. As pessoas experimentam situações iguais de maneiras diferentes. Eu não conheço qual foi a formação da Vivian. Eu não sei se na casa dela, quando ela era criança, conflito era algo bom ou ruim. Conflito era lidado de uma maneira agradável ou era um pânico em casa. E certamente a formação de cada um traz consigo as suas dores, os seus desafios e também as suas habilidades.
Então, alguém que às vezes não teve a oportunidade de desenvolver aquela habilidade ou se expor a um cuidado daquela situação, pode metabolizar de maneira diferente. Então, o primeiro ponto importante é que o advogado, quando vai com o cliente para uma sessão de mediação, ele está indo ali primeiro para ampliar a compreensão sobre a dinâmica do conflito. Segundo, para, a partir da compreensão, traçar quais são os objetivos dele. Existem objetivos primários, iniciais, traçados na primeira conversa com o cliente, que certamente, após essa exposição da interação, serão ampliados, reajustados, redefinidos. Confirmados ou não. Confirmados ou não. Quantas vezes depois de uma contestação não se muda a estratégia de uma ação? Sim. Quantas vezes? Sim. Isso é nobre. Apresenta um fato modificativo, Sim. extintivo ou suspensivo, né? Pois Falou, é. "Opa, peraí, o que eu vou fazer eu não tinha agora?" essa informação até então. O cliente não passou, Pois é. né? Ou ele também não tinha, por alguma razão, ou não entendia que aquilo era importante. Então, dentro dessa estrutura, primeiro, a ampliação da consciência da demanda, do conflito. Segundo, uma readequação, se necessária, dos objetivos. Readequando os objetivos, reajustar ou não a estratégia da negociação. Isso tudo faz parte de uma etapa de planejamento, que deve ser feita com o ouvir e com aquela interação. E por isso que a mediação tem a oportunidade de uma série de sessões. Para que depois disso, se passe a adotar, então, a postura de negociação de fato. Porque antes de eu negociar, eu preciso entender. Senão, Eu costumo dizer que eu preciso entender para atender. Se eu não entender qual é a demanda da Vivian, de fato, porque às vezes eu acho que eu entendi. E às vezes eu também acho Às que eu vezes- sei isso, qual é a minha porque- demanda e também não sei. Exatamente. Tem O que isso, Não, acontece? o Às vezes a cliente se própria pega pessoa- surpreso. E as pessoas tendem a deduzir as intenções do outro Sim. a partir das suas próprias preocupações. Sim, com a sua lente. Isso é comum. Muito. sim. Então, eu passo a deduzir qual é a intenção da Vivian, seja ela qual for, boa, ruim, legal ou não, a partir de uma preocupação minha. E aí eu boto uma lente colorida e eu enxergo uma parede branca de uma cor amarela clara ou amarela escura, com bolinha verde. Então, dito isso, e isso é uma etapa importante da construção da estratégia pelo advogado, que é a chamada antecipação do que o outro vai imaginar, fazer ou agir com base nas informações que se teve. Para que então se passe a negociar. Negociar com base em quê? Negociar com base numa estrutura. E uma estrutura sólida, que tem análise, planejamento, início de negociação, ajuste de proposta. Antes do ajuste de proposta, gerar possibilidade de solução. Porque o Código Civil diz que a proposta vincula o proponente, não é? Pois é, então antes da proposta a gente precisa criar uma Exato. variedade de possibilidades para que depois eu faça a proposta. Sim. A proposta é o último ato e por vezes a proposta vem no início. Já pensou? Que é quando Vocês- chegam, né? Tem acordo, doutor? Vocês, Não. Meu pois é, Deus, vocês né? dois, Já tá vocês negado, dois já. aqui, Já está negado. vocês dois aqui convivem com os seus respectivos cônjuges há quanto tempo? Há vários anos, né? Décadas. Imagina se quando você conheceu a A Mauricélia, você no primeiro encontro tivesse olhado para ela e falado assim, quer casar comigo? Provavelmente ela teria saído correndo. Na hora. E aí, Esse cara é o que doido. acontece? Quando o advogado chega na audiência de mediação e ele chega e fala assim, doutor, a proposta é tal, ele está pedindo em casamento No primeiro encontro. no primeiro encontro. Tá. Aí vai falar assim, ai, mas não teve... Não tem mesmo. Se você pegar a pessoa com quem você está se relacionando e pedir em casamento no primeiro encontro, vai dar ruim. A chance... E se der bom, cuidado. Não faz sentido. Sai correndo se der Sai bom. correndo. Então, pular etapas é um problema significativo. Então, voltando aqui, na etapa da negociação, a gente tem lá as fases. E aí, feita a análise do conflito, o desenvolvimento dos objetivos, seleção da estratégia, analisada ali qual é a antecipação do que o outro pode ou não fazer, eu passo então a iniciar a negociação. E aqui estou falando da preparação. Eu imagino que o podcast vai dar um recorte lá para os advogados, depois recortar isso aí, desenhar as suas estratégias para as mediações antes de ir lá para a Semarp ou a hora que estiverem indo para a mediação deles. Então, dito isso, ele vai, nessas etapas da negociação, ele vai aplicar os princípios que a Vivian pontuou e introduziu aqui.
separar as pessoas do problema, que é basicamente separar a paixão das emoções da objetividade com que o conflito deve ser tratado. Ele vai identificar quais são os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas querem o que querem, não apenas o que elas pedem. Porque elas pedem Pode algo, ser mas muito existe um diferente. motivo por trás do que elas querem. E os motivos pelos quais elas querem geralmente estão conectados com a pirâmide do professor Maslow, das necessidades básicas humanas. Sim. Fica uma recomendação e uma dica aí para os colegas mapearem ali. Peraí, qual desses elementos da pirâmide de Maslow aqui tá presente? Né? Então, depois de identificar o motivo de verdade pelo qual as pessoas querem o que querem, elas vão buscar criar possibilidades de solução. E a fase de criar possibilidade é colocar na mesa. Ó, dá para fazer assim, dá para fazer assim. É um brainstorm. Tem que ser na estrutura, então, o advogado inclusive também técnica. tem que ser criativo. Sim. Muito criativo. Não dá para chegar num monólogo. O cliente me passou, o meu objetivo é esse, eu tenho que ir lá fazer esse acordo que ele está me pedindo. Calma. E é só desse formato, com esse acordo, é que é viável. Que eu aceito. Por quê? E aí vai também da habilidade de fazer perguntas nessa hora. Sim. Né? Eu costumo dizer que as perguntas elas abrem ou fecham portas. Perguntas boas geram boas respostas. Perguntas não tão boas, você pode ouvir uma resposta que ela... né? Aquele coice bem dado, que bate seco. Pode ser um problema, então, as perguntas colocadas. Eu preciso também pensar em quais perguntas eu vou colocar ali. E não pensei que eu ia relinchar aqui a resposta da pergunta e deixar gravado no podcast. Então, você guarda aí, porque pode ser útil um dia. Mas é interessante, porque eu ouvi esses dias um cliente dizer assim que é um cliente que a gente atende forte na área trabalhista como empresa. Então, é um trabalhista patronal, né? A Mauricélia até que trata muito dele. Ele disse assim para mim, falou assim, eu acho que a gente briga pouco, né? Eu falei, olha, a gente trabalha com estratégias, a gente passa um cenário de perda e ganho. E você analisa isso, porque você tem coisas que estão erradas, né? E se você pagar para ver, é um jogo de baralho, né? Você pode chegar até o final e perder essa. E você é inteligente, você faz o acordo sabendo que se você for até o final, a sua perda vai ser muito maior. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Eu preciso saber os resultados do jogo. E a mediação vai permitir que eu antecipe tudo isso. E eu proponha exatamente no contexto do que eu posso perder, e a outra parte provavelmente vai ficar satisfeita, às vezes, com aquele resultado, porque é aquilo que ela pretende ganhar. Na grande maioria das vezes, né? Vai sair bem satisfeito. Sim. É identificar o que é que eu tenho fora da mesa e o que é que eu posso ter na mesa de negociação. E, por fim, tomar decisão com base em critérios, e critérios que sejam critérios técnicos, objetivos, sólidos. Relacionados a cada tipo de conflito. Uma vez que decidir com base na vontade, muitas vezes custa caro. Perfeito. E eu coloco aqui um último ponto que é tão importante quanto todos esses. Por vezes, passado toda essa jornada, as pessoas chegam no fim dessa jornada e não têm um acordo ainda. E elas acham que a negociação acabou aí. Fracassou. E esse é um grande erro. Uma característica de negociadores, advogados negociadores, profissionais negociadores e de mediadores é a resiliência. Então, o que acontece? Feito esse caminho, chegado nesse momento ainda sem acordo, é preciso a gente ter a maturidade de entender que ao longo dessa jornada eu amadureci uma série de informações com base nas minhas interações com uma pessoa com quem eu estou lidando. Eu não perdi nada. Muito pelo contrário, eu tive um ganho exponencial de interação e de informação sobre a construção da solução. Então, eu ou fecho com um acordo ou inicio uma outra rodada até que as partes entendam que realmente não tem uma solução naquele momento. Por que naquele momento? Porque às vezes algumas situações demandam um tempo, um amadurecimento. Às vezes depende pessoas, né? de um recurso que vem de fora. Então, é importante ter essa maturidade e eu vejo, Hernandes e Vivian, alguns profissionais, quando não têm a capacitação, fechando a porta no final desse encontro. Na realidade, esse foi só um encontro e pode haver outros encontros. São questões disponíveis que a mediação vai tratar. E ela pode também tratar de indisponíveis. Né? Também. A lei da mediação, o artigo 3º diz que a mediação pode tratar de direitos direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação. Por exemplo,
É possível fazer mediação numa questão ambiental? Sim, é possível. É um direito indisponível, mas transigível. A gente tem termos de ajustamento de O conduta. direito público está indo por esse Todos caminho. os dias. Né? Matéria tributária, administração Sim. pública. A gente tem na área de família também. a pensão alimentícia, por exemplo. Ela é um direito indisponível, mas ele é transigível. Todos os dias a gente vê no judiciário se negociando valores de pensão alimentícia. Perfeito. Todos os dias a gente vê termos de ajustamento de conduta sendo feitos pelo Ministério Público. É uma patrimonialização dos direitos, de uma certa existe forma. Né? Transforma em Sim. valores, E existe indenizações. um elemento importante que a lei traz como um requisito obrigatório, que é, naqueles casos em que houver um tratamento num procedimento de mediação de direitos indisponíveis que admitam transação, que esse caso seja obrigatoriamente encaminhado ao Ministério Público para sua oitiva e, na sequência, à homologação judicial. Isso é um requisito que a lei da mediação traz, por exemplo. Perfeito. Isso é uma dica muito boa para todos nós. Muito obrigado. Bom, gente, vamos encaminhando ao final. Nossa conversa está muito boa. Gostaria de continuar. Vocês já estão convidadíssimos para uma segunda rodada. Espero que compareçam, que permitam essa presença muito boa. E queiram agora fazer suas considerações finais para o nosso público aí. Doutora Vivian. Bom, eu não posso deixar de agradecer e desejar vida longa e próspera para a Semarp, Obrigado. que logo menos abrirá suas portas oficialmente, né, Sim. para atender ao público. Sim. Agradecer a oportunidade que você fez para a Vivian, mas a Vivian vem aqui falar também em nome de uma comissão que representa uma instituição da qual eu sou muito grata pelas oportunidades que tem dado e dizer que a OAB por sua comissão, tem feito um trabalho realmente muito comprometimento, de letramento, realmente. Quando a gente apurou que realmente faltava informação, então a forma de tratar, de levar o conhecimento para os advogados que não tiveram essa informação, é de muita gentileza cada vez mais, Sem porque dúvida. tá tudo certo, mas existe um outro cenário e nós estamos aí para trabalhar juntos. Então, eu quero convidar a todos para entrarem no site da OAB, onde a nossa comissão disponibilizou a primeira cartilha Isso. prática para advogados e advogados, um passo a passo, com uma forma bem clara, objetiva, para tratar um pouco mais e aproximar o advogado da mediação. Agradecer a parceria da Semarp, que apoia os nossos eventos. Sem dúvida. Porque esses eventos realmente aproximam a advocacia daqueles que já estão trilhando esse caminho da mediação para trazer uma nova perspectiva, porque é só uma nova perspectiva, é uma adequação, não só do tratamento do conflito, mas uma adequação da atuação realmente, né? E deixar aqui um convite para a Semarp nos apadrinhar também no nosso projeto, que Claro. já está aprovado na OAB, que chama Mediando na OAB, que será como uma câmara privada, uma possibilidade dentro da Casa da Advocacia para trazer o advogado para justamente fazer esse passo a passo de nomear o seu próprio mediador e experimentar dentro da sua casa, num lugar de extremo conforto, de acolhimento, para degustar um pouquinho da mediação. E se assim for legitimado, que eu imagino que sim, né, diante de toda essa beleza que nós trouxemos de poder de transformação da mediação, que ela amplie também e os advogados comecem a buscar as câmaras privadas, né? Sem dúvida. Saiam um pouquinho do judiciário, pausem lá a sua demanda, experimente outras coisas, e eu tenho certeza que não vai se arrepender, porque ainda que o acordo não saia naquele momento, muita coisa já amadureceu. Ele prepara um né? caminho. Para o advogado, para a parte, e não tem como não ganhar com essa evolução toda. Muito obrigada pelo convite. Nós viu? que agradecemos muito, doutora Vivian. Muito Obrigada obrigado. por tanto ensinamento também. E Guilherme, mais uma aula, né? A gente teve aqui Sim. com ele hoje. O que você pode ainda nos agraciar com a sua fala? Hernandes, Vivian, obrigado da oportunidade de dividir esse espaço. É sempre bom partilhar espaço com pessoas que partilham de um tema, partilham de ensinamentos valiosos. Parabenizar a doutora Hernandes pela Semarp e pelo Obrigado. projeto apresentado. Parabenizar a Vivian pela condução dos trabalhos na OAB. Acho que as considerações finais, doutor Hernandes, é um agradecimento
e um pedido. O pedido é que a Semarp continue transbordando na vida das pessoas em torno Oxalá. dela, continue permitindo que as pessoas busquem espaços de solução para os desafios que muitas vezes são os maiores da vida daquelas pessoas. A gente perguntar qual é o maior problema do mundo, para aquela pessoa, muitas vezes é aquele que está sendo levado ali. Talvez para quem está de fora, não necessariamente nada. seja, mas para aquelas pessoas são os maiores da vida delas. E a gente lida com isso no dia a dia. E eu encerro com uma fala que encerrei o meu TED Talks, o TEDx. No fim, bem no fim de uma vida, por exemplo, ficam só as histórias e as marcas que a gente deixa na vida das pessoas. E que cada um que nos ouve aqui, sejam eles advogados, sejam eles mediadores, sejam eles profissionais de que áreas forem, que nós possamos escrever a história para que no fim a gente deixe boas histórias para serem lidas e boas marcas na vida das pessoas. E assim eu encerro e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Bom, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, doutora Vivian. E, gente, eu fiquei surpreso aqui, não é uma surpresa, mas eu fiquei muito feliz em tê-los aqui comigo hoje, transbordando essas informações com a Semarp, e eu espero vocês para o próximo. Logo mais a gente vai fazer um sobre arbitragem, que já é um ambiente aí meio conflituoso, mas não deixa de ser também um método de solução de conflitos Altamente fora, qualificado, né, do Poder Judiciário. E a gente também vai trazer, né, uma mescla de mediação e arbitragem, que a gente quer conversar um pouco, assim, já que todo mundo confunde, Sim. vamos trazer o esclarecimento dessa união, trazer uma pessoa que entenda tão bem quanto vocês sobre a mediação para conversar um pouco com a gente também sobre a arbitragem. Vai ser muito bacana. Gente, muito obrigado. Até logo. Até a próxima.